Procurando Nemo é uma simples história de um pai e um filho. Marlin é um pai superprotetor que está disposto a proteger seu filho até dos menores inconvenientes. E seu filho Nemo é um filhote com deficiência física. Ele possui uma nadadeira menor que a outra, o que dificulta muito sua capacidade de nadar. Mas apesar da circunstância, ele sente que a forma como seu pai o trata é um tanto exagerada e quer um pouco mais de liberdade. O filme começa com Nemo ansioso para o seu primeiro dia de escola, e é nesse início que o filme nos apresenta as personalidades de cada um dos personagens, principalmente de Marlin, o protagonista. Suas atitudes superprotetoras exageradas são demonstradas de formas engraçadas, como por exemplo, a imensa preocupação quando Nemo se prende a uma esponja do mar, quando faz um pequeno treinamento de como sair de casa. Proibir Nemo de brincar de certas brincadeiras que não são tão perigosas. Atravessar a rua e explicar ao professor sobre a deficiência de seu filho e possíveis formas de aliviar certos problemas. Acorda, exploradores! Só para o senhor saber, uma das nadadeiras dele é pequena. Quando fica difícil para ele nadar, eu dou uma paradinha. 10, 15 minutos já dá. Tá na hora de você ir agora. Não esquenta, vamos ficar juntos em grupo. O filme já está tentando nos dizer que essas atitudes são demais para seu filho, claramente nos dando mais empatia para Nemo, em sua vontade de ter mais liberdade. Nemo então parte para sua excursão escolar, porém seu pai não sabia que a excursão seria perto de um paredão muito perigoso. Isso deixa Marlin extremamente preocupado, fazendo que ele siga a excursão o mais rápido possível. Quando Nemo chega ao destino, ele e seus amigos vão escondidos para a beira do paredão muito perigoso. Seus amigos avistaram um barco de pescador e brincam de quem chega mais perto dele. Antes que Nemo tomasse qualquer atitude, seu pai o encontra e briga por um grande mal-entendido. Não! Pai? Você ia nadar em mar aberto? Não, eu não ia Ainda pra bem que eu lá. estava aqui. Se não estivesse, não sei não. Ele não ia pra lá, não. Ele tava com medo. Não tava, não. Não é da conta de vocês, crianças. E estão com sorte de eu não contar pro pai de vocês. Marlin então discute com o professor sobre a situação e, sem perceber, nota que Nemo está indo em direção ao barco por pirraça. E de repente, ele é capturado e levado por um pescador. Assustado, Marlin corre atrás do barco, mas o perde de vista. Pelo caminho, ele conhece Dory, uma peixinha que, igualmente a Nemo, também é PCD. Ela sofre de perda de memória recente, o que faz ela esquecer de muitos momentos e eventos relativamente próximos uns dos outros. Porém, quando ela interage com Marlin, ela sente que consegue se lembrar melhor das coisas. Os dois se unem para procurar Nemo e durante o percurso desenvolve uma bela e nova amizade. Até o final do filme, Marlin passará por muitas experiências que mudará bastante sua percepção sobre seu modo de tratar o filho. Isto porque a lição de moral principal do filme é que se um pai não deixar que nada aconteça com seu filho, nada vai acontecer com ele. É muito importante para os pais entenderem que para a criação de um filho é importante dar limites, mas não exagerar na proteção, pois nem tudo é uma situação perigosa. Procurando Nemo é um dos filmes mais populares e aclamados da Pixar, muitas vezes sendo encontrado em listas de melhores desenhos da Pixar e até mesmo em listas de melhores animações já feitas. Procurando Nemo conseguiu até ganhar o Oscar de 2004. Isso demonstra mais que esse filme é muito popular. Muitos possuem uma conexão forte com ele, tanto pelo seu enredo, a mensagem e até mesmo pela nostalgia. E isso sempre me deixou perplexo, porque na minha humilde opinião, Procurando Nemo não é um filme muito bom. Quando eu falo isso, eu não estou falando da animação, do cenário ou da música. Pelo contrário, estas são uma das mais lindas de se ver e ouvir de todo o catálogo Pixar. Mas o mesmo eu não posso dizer sobre o enredo e história desse filme. A história é muito mal escrita e muito mal elaborada. Se você gosta muito desse desenho e realmente está confuso sobre minha opinião negativa desse filme, eu quero que você entenda que eu não fiz esse vídeo para zombar ou repudiar seu gosto por esse desenho. Se você gosta muito dele, ou se este é o seu desenho favorito de todos os tempos, eu fico feliz. Não quero que minhas observações desse filme destruam o que você sente por ele, mas também quero que você esteja disposto a abrir sua mente para ouvir o que eu tenho a falar. Não estou te atacando por gostar desse desenho, estou aqui apenas para criticar. Então, por favor, se acomode na cadeira, pois estou prestes a te contar ou, quem sabe até te convencer, que a história de Procurando Nemo
não é muito boa. Primeiramente, eu quero falar que a história em si do Nemo como personagem não é ruim. Quando o Nemo é capturado, ele é levado para dentro de um aquário, e lá ele faz novas amizades e dá pra ver que o povo do aquário gosta e se importa com ele. Ele conhece Gil, que há muito tempo bola um plano para escapar dali. Tá vendo aquele filtro? A gente precisa que você pegue um cascalho, entre lá e trave a engrenagem. Se conseguir rapidinho, esse aquário vai ficar cada vez mais sujo e nojento. Breve, o dentista vai ter que ele mesmo limpar o aquário. E quando ele limpar, ele vai tirar a gente daqui e botar dentro de saquinhos plásticos. E aí a gente rola pela bancada, chega à janela, vai pro parapeito, cai nos arbustos, atravessa a rua e pula na água. É infalível! Mas quando eles botam o plano para funcionar, dá tudo errado. E colocam até a vida de Nemo em perigo. Mas depois desse evento, ele mesmo toma uma decisão de ajudar todo mundo, mesmo com todos dizendo a ele para voltar porque é muito perigoso. Ele consegue botar o plano de Gil em ação e deixa todo mundo orgulhoso. É muito bom ver o desenvolvimento dele como personagem. Ele é alguém que prova ser capaz de fazer coisas, apesar de sua circunstância. E dá pra ver que ele fica feliz com o apoio que ele recebe dos amigos. Mas botando isso de lado, vamos focar nos problemas reais desse desenho. Vamos começar com o meu primeiro problema com o filme, a abertura. Tem muita informação importante para ser absorvida aqui. O filme começa estabelecendo quem é Marlin e sua esposa Coral. Eles são um casal de peixes palhaços que acabaram de se mudar com seus inúmeros filhos para uma casa nova que fica na beira de um paredão do mar. O filme não tem pressa em estabelecer que Marlin é um personagem extremamente carismático. Pois é, tem bastante oxigênio puro aqui. Sou peixe com P maiúsculo ou não sou, hein? Elas vão acordar, colocar a cabeça pra fora e ver uma baleia passando pela janela do quarto. Shhh, você vai acordar as crianças. Tá bem, tá bem. A gente tem que escolher os nomes. Você quer escolher todos agora? Tá bem. A gente batiza essa metade de Marlin Júnior e essa metade Coral Júnior. O primeiro encontro, lembra? Eu tento não lembrar. Bom, eu lembro. Vem cá, moça. Não! Dá pra ver se eu tô com anzol na boca? Sai Olha pra de lá, perto, Marlin, porque para! tá lá dentro. Sai pra lá, sai pra lá! Olha ele aqui, o peixe galã. Tudo estava indo bem na vida de Marlin, bem até demais, porque de repente um predador surge e ataca sua família. Marlin leva um golpe que o faz desmaiar, e quando ele acorda, ele percebe que sua esposa e todos os seus filhos estão mortos, com exceção de um único ovo que por sinal está rachado. Essa abertura é muito cruel com Marlin. É cruel até demais para um filme da Pixar. Ele agora é um peixe que perdeu tudo aquilo que ele mais amava e não tinha nada que ele pudesse fazer, mesmo que estivesse acordado para tentar proteger sua família do predador. Nemo é o único sobrevivente e nessa situação traumatizante jurou que jamais deixaria que nada acontecesse com seu filho. Mas isso me faz pensar. O que poderia justificar a história começar de uma forma tão cruel com o protagonista? Essa abertura vai ter alguma relevância no futuro dessa história? Não. Depois dessa tragédia, não tem nenhum momento no filme em que esse evento é mencionado de novo. Nem mesmo a Coral, a mãe do Nemo, é mencionada o filme inteiro. Enfim... Depois dessa cena, o filme retrata Marlin como um pai super protetor e exagerado. É o primeiro dia de aula do Nemo, e ele tá super ansioso para ir para a escola. E do caminho de casa até a escola, o filme mostra duas coisas. A primeira é que Nemo possui uma deficiência em sua nadadeira direita, o que dificulta sua movimentação. A segunda é a retratação de Marlin como um pai super protetor de uma maneira engraçada e exagerada. Nemo, não se mexe, não se mexe. Nunca vai sair daí sem ajuda. Deixa
Onde machucou? Fez Quê? dodói? Não, Talvez não tenha sentido porque ainda não deu tempo. Tem algum machucado? Não. Tá tonto? não. Quantas listras? Fala. Eu tô bem. Onde? Quantas listras? 3. Não, viu? Você não está bem. Eu tenho 1, 2, 3. Não tem mais? Ah, tá bem. Note como o filme traz um tom humorístico para retratar como o Marlin toma conta de seu filhote. Não tem nem 5 minutos que a família dele foi completamente assassinada e agora a resposta do filme é tratá-lo como um pai superprotetor e exagerado? Claro que Marlin vai tratar o filho dessa forma. Depois de tudo que ele passou naquela tragédia, os traumas de Marlin se manifestaram na forma como ele trata o Nemo. Além disso, o filme agora em diante justifica que Marlin é superprotetor não porque ele perdeu a família inteira, mas porque o Nemo é PCD. Se esse é o caso, então por que esse início existe? Se a condição física do Nemo é um motivo que deixa Marlin tão preocupado, então por que o filme começa com a família do Marlin morrendo? Como eu disse antes, esse evento nunca mais é mencionado em nenhum momento do filme. Se não é o trauma de perder toda a família que move Marlin, então por que esse início existe? Esse início é cruel e completamente desnecessário e não tem nenhum motivo para ele existir. Mentirinha, eu menti. Na verdade, tem um motivo sim para essa abertura existir. Se você notar, a deficiência de Nemo está na nadadeira direita dele. E quando Marlin encontra seu filho sobrevivente, a câmera foca bem no ovo. E dá para notar que o ovo está rachado na mesma direção da nadadeira direita dele. Ou seja, esse início só existe para justificar porque Nemo é deficiente. Isso é mórbido pra caralho. A minha crítica sobre a inutilidade da morte da família do Marlin é exemplificada ainda melhor na cena do paredão. É aqui onde o trama principal do desenho começa. Os amigos de Nemo desafiam ele a chegar perto do barco. E apesar do Nemo não se manifestar se iria ou não chegar perto, por um grande mal-entendido, Marlin começa a brigar com o filho. Você sabe que não nada bem. Eu sei nadar muito bem, tá, pai? Não, não tá não. Você não devia estar nem perto daqui. Eu tinha razão. Quer saber? A escola só daqui a 1 ou 2 anos. Não, pai! Só porque você tem medo do mar? Não tá preparado. E só quando estiver é que vai voltar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Ele não fala para Nemo não brincar nesse lugar porque é uma região que pode haver predadores ou alguma coisa que manifeste seus traumas. Ele especificamente diz que Nemo não pode brincar nesse lugar porque ele é deficiente. Você tem medo do mar? Não tá preparado. E só quando estiver é que vai voltar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. O filme está retratando Marlin como o errado da história. O filme está tentando nos dizer que ele devia deixar seu filho ser mais livre, pois se ele não deixar nada acontecer com ele, então nada vai acontecer com ele. Essa é a moral que o filme quer nos contar. E sim, eu concordo com essa moral da história. É importante para pais saberem quando dar limites e quando dar liberdade para os filhos. O problema é que Marlin literalmente perdeu a esposa e trocentos filhos que ele tinha. Esse é o pior background possível para se ensinar essa lição de vida para um personagem. É muito comum pais superprotetores, ainda mais quando são pais de filho único ou quando você é um pai pela primeira vez. Nemo já é um peixe com deficiência, então já seria um bom motivo para o pai dele ser um protetor exagerado. Muitas crianças com deficiência se sentem frustradas por tantas limitações que os pais as dão simplesmente por serem diferentes. O filme perdeu uma grande oportunidade de contar uma simples história de um filhote que quer provar ao pai que ele não precisa de tantas limitações. Enfim, Nemo começa a fazer pirraça e vai em direção ao barco dos pescadores. E, para surpresa de ninguém, ele é capturado por humanos. Ou seja, Marlin estava certo o tempo todo e toda aquela preocupação dele foi justificada? O filme quer retratar Marlin como um pai superprotetor, mas ele não pode parar de olhar para o filho por alguns segundos e ele consegue se meter numa merda tão grande a ponto de ser separado do pai pro resto do filme? Sério, esse filme parece que não sabe se quer tratar Marlin como o certo ou o errado da história. Até esse ponto, Nemo vai estar separado de Marlin até o finalzinho do filme. Quando Marlin finalmente encontra seu filho, eles, de repente, vão ser atacados por um navio pesqueiro. Nemo? Nemo! Papai!
Eles não têm nem tempo de respirar, de conversar, de dizer o que sentem, nem nada. Eu só queria alguns momentos de paz entre os dois para conversarem, mas não. Ele reencontra o filho e não pode nem aproveitar um momentinho de alívio com Nemo sem o filme querer jogar a porra de um clímax forçado para deixar a história mais empolgante. Lembra quando eu falei que a história de Nemo não me incomoda? Sobre o desenvolvimento de Nemo como personagem e as novas amizades que ele fez? Nemo provou para todo mundo daquele aquário, e principalmente para nós como telespectadores, que ele é alguém que pode e consegue fazer muitas coisas, apesar de sua deficiência. E isso é algo bonito de se ver. Porém, no final do filme, Nemo quer provar pro pai que ele consegue salvar todo mundo que foi capturado na rede de pesca. E Marlin tem a decisão de deixá-lo ir salvar os peixes ou não. O problema é que Marlin não sabe de nada do Nemo. Desde que ele foi separado do Nemo, no início do filme, ele só torna a vê-lo novamente no final do filme. Ele nunca viu os triunfos de Nemo. Ele nunca viu Nemo ajudar seus amigos a escapar do aquário e crescer como personagem. Claro, o Nemo demonstrou para nós que ele é capaz de fazer muitas coisas, mas o Marlin não sabe disso. Ele não sabe de nenhum triunfo do Nemo, porque não teve nem tempo para o Nemo dizer qualquer coisa para o pai antes de outra merda aleatória acontecer. Se Marlin soubesse dos triunfos de seu filho, essa cena seria impactante porque iria desafiar suas ideias de Nemo, e eu tenho certeza que iria deixá-lo salvar todos, mas infelizmente não é o caso. Mas a lição de moral do filme é que Marlin devia pegar mais leve com Nemo. Vários personagens até falam para Marlin que ele devia pegar mais leve com o filho. Olha só, rapaziada, valeu! Não tem de quê. Só relaxa um pouquinho, falou, meu camarada? Essa não! Ô, segura o coco, irmão. Vamos ver o que é que os guichos faz sozinho. Uou! Foi tão legal! Ué, se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele. Mas como eu já disse, o problema dessa lição é o simples fato do filho dele estar perdido. Marlin não sabe de nada que acontece com Nemo. Ele pode estar em apuros ou em qualquer outra merda pior. Como você fala pra alguém que perdeu um filho pegar mais leve? Perder um filho é algo crítico pra caralho. É motivo de virar notícia no Jornal Nacional. Sem falar que desde que foi separado de Nemo, Marlin teve que passar por predadores, explosões, quase ser esmagado por um submarino, outro predador, choque de águas vivas, digestão e quase outra digestão. Se o filme demonstrasse que o oceano não é um lugar tão perigoso, eu até entenderia que Marlin perceberia que o ambiente aquático não é tão perigoso quanto ele pensava. Mas depois de toda essa merda que ele passou, eu acho que ele ficaria 10 vezes mais super protetor. Mas agora, vamos parar de falar do Marlin. Eu quero focar em outro personagem agora. Um personagem que não vai tornar a experiência de Procurando Nemo melhor. Quando se fala de um personagem favorito de Procurando Nemo, a maioria das respostas provavelmente vai ser a Dory. Ela é universalmente amada por todos. Ela é divertida e engraçada. Ela trouxe para o mundo o famoso bordão "Continue a nadar". Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nada, nada. Dory, para de cantar. Dory. Eu amo nadar. Dory! Quando nadar, entra no embalo. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Eu realmente tenho que afirmar que ela é carismática pra caramba. Eu entendo perfeitamente porque alguém iria gostar dela. Mas o caso é que ela é a personagem mais problemática de todo esse desenho. O que mais me incomoda nela é que ela não parece querer simpatizar com Marlin. Tem tantas cenas que ela não parece ter um pingo de afeto ou empatia por Marlin. Ele tá procurando o filho perdido e ela não parece nem tentar entender a gravidade da situação. Continua sem parar, hein? Eco! O que você tá fazendo? Já era, perdi a máscara. Você deixou ela cair? Você deixou cair.
Era a única chance de encontrar meu filho e não vai ter outra. Oi, enfejadinho do oceano. Aí vem uma grande. Vem experimentar. Você quer parar? Por quê? O que foi? A gente está numa baleia, você não percebe? Uma baleia? Uma baleia? Por que você tinha que perguntar? Eu tenho que contar pra ele quantos anos as tartarugas vivem. Isso só piora quando você percebe que a Dory tem um background parecido com o Nemo. Dory também é PCD. Ela possui perda de memória recente, o que dificulta muito as interações que ela possui com outros seres aquáticos, além do fato dela não lembrar do passado dela. O que está acontecendo? Você já me disse pra onde o barco está indo. Já disse? Ah, não. Se isso é algum tipo de piadinha, não tem graça. Eu sei que não. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa. É de família. É. Quer dizer, pelo menos eu acho que é. Dory é uma peixe solitária que vaga sozinha pelo oceano. Ela sente ansiedade por não ter alguém por perto. Então por que ela não é capaz de sentir empatia? Ela não consegue perceber que o Nemo está numa situação parecida com a dela? O Nemo é literalmente um peixe com deficiência que agora está separado do pai e pode estar sozinho. Ele pode estar em apuros. Mas não, ela é apenas um alívio cômico do filme que está sempre feliz e não tem noção de perigo. Um personagem que não serve para expressar seus sentimentos, muito menos empatizar com outros personagens. Dory não tem concepção de medo. Há tantas cenas em que ela está em uma situação de vida ou morte e seus instintos de autopreservação não ativam, simplesmente porque o filme quer retratar ela como engraçada. Quando ela e Marlin, de repente, se deparam frente a frente com um tubarão, ela não demonstra sequer noção de perigo, ao contrário de Marlin, que se sente extremamente desconfortável nessa situação. Isso é um sentimento completamente justificado, já que tubarões são predadores naturais de peixes. Predadores matam peixes. Predadores mataram a família do Marlin. Mas Dory confia neles, e a confiança que ela tem é compensada quando eles descobrem que esses tubarões são vegetarianos. O filme está tentando nos ensinar que não devemos julgar ninguém pela aparência. Mentira! Porque logo após eles conhecerem os tubarões, um deles resolve comê-los. De repente, Marlin encontrou a máscara do mesmo pescador que capturou Nemo. Quando Marlin apanha a máscara, Dory entra em desacordo com ele, o que faz com que a máscara bata no rosto dela e cause um machucado. O tubarão dá uma fungada extrema no sangue da Dory e isso abre o apetite dele. Toda essa cena não passa de um mecanismo forçado para desenvolver a história. E não acaba por aqui, porque Marlin percebe que a máscara está escrita em humanês e ele não sabe falar a língua dos humanos. Será que ele vai entrar em uma busca para achar um peixe que entende a língua dos humanos? Claro que não, porque de repente a Dory lembra que sabe ler humanês. Que conveniente, não é mesmo? Dory não é apenas um alívio cômico, ela é o objeto do filme que move o enredo do ponto A até o ponto B. Até agora os personagens não tomaram nenhuma decisão própria que elaborasse o enredo. Tudo até agora foi de repente. Foi tudo uma série de momentos aleatórios e convenientes. Sim, eu sei que na vida real passamos por muitos momentos indesejados ou sortudos. Às vezes uma merda acontece com a gente e isso nos deixa com muito ódio. Outras vezes a gente encontra uma nota de R$2 na calçada e isso deixa a gente feliz pra caralho. Mas nossas vidas não são movidas por aleatoriedades. Somos nós que tomamos decisões. E um filme que está tentando nos trazer um tom de seriedade não devia ser movido por aleatoriedades. Como você quer que Marlin ou Dory cresçam como personagens se não tomam atitudes e são levados por coisas convenientes que ajudam a mover a história? Por que Marlin não pode procurar por ajuda? Por que Dory não pode levar as coisas a sério e tentar ajudar Marlin?
Outra cena que a gente pode analisar que demonstra Dory como um objeto utilizado para progredir a história é essa aqui. Dory está claramente testando o máximo da paciência de Marlin, enquanto ele busca pelo filho perdido. E você? Tô indo pra P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Se me perguntar pra onde eu vou, eu digo pra onde eu vou. É P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Onde? Ele então encontra um cardume de peixes e pede por ajuda. E os peixes não colaboram com ele por nenhum motivo. Com licença. Com licença. Vocês sabem como a gente... Espera. Pode me dizer... espera aí. Espere um minuto, eu tô tentando falar com vocês. Tá bom, voltem aqui, por favor. Uma perguntinha rápida. Eu preciso saber... E eles foram embora. Eu tô na P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Quer que eu diga outra vez? Eu digo outra vez. Eu não me canso de dizer. Quando ele percebe que Dory está sendo completamente inútil para a busca do filho, ele, da forma mais educada possível, pede para ela ir embora porque ela tá atrapalhando ele. É que seria melhor se daqui pra frente eu pudesse ficar sem mais ninguém. Eu não tô afim de te magoar. Quer que eu vá embora? Não dá mais para atrasar. E você é uma daquelas que atrasam. Quer dizer que você não gosta de mim? Não, claro que eu gosto. E é por gostar que eu não te quero por perto. É controvérsia emocional. Dory então se sente magoada e começa a chorar. Essa cena do filme iria funcionar mais se os dois pelo menos tivessem desenvolvido algum tipo de relacionamento um com o outro. Mas até agora o filme não apresentou nada. De repente, aquele cardume que ignorou Marlin voltou, mas não por um bom motivo. Eles ignoram Marlin e começam a fazer brincadeiras com Dory para tentar animar ela. Marlin obviamente fica irritado pelo cardume não levá-lo a sério e os peixes começam a zoar Marlin por ter perdido o filho. Quero um endereço, dá pra indicar? É sério? Blá, 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 eu, blá, 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 eu. Espera, o que é? Quer saber o que é? Enquanto eles fazem essa baboseira, eu tô a quilômetros de casa com um peixe que não consegue lembrar nem o próprio nome. Puxa, que barra. E meu filho tá por aí. O seu filho Reno? Nemo. Ah, saquei. Toda essa cena que eu mostrei pra vocês, do início em que Dory tá enchendo o saco de Marlin até o momento em que os peixes zoam de Marlin, explica perfeitamente a Dory como um personagem. Ela não foi escrita para ser um apoio para Marlin, alguém que sente empatia pelo separamento forçado de um filhote. Ela não foi feita para entender as dores e ansiedades de Marlin. Ela é apenas o alívio cômico da história. A deficiência de Dory é usada como forma de gerar humor nesse filme, porque é tão engraçado ver alguém com perda de memória recente esquecer das coisas toda hora. Moça, esse cara tá te incomodando? Eu não me lembro. Tá incomodando? E meu filho tá por aí. O seu filho Reno? Nemo. Ah, saquei. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa. É de família. Quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi, pois não? E mais uma coisa que eu queria mencionar é que a Dory, nessa mesma cena, decide que vai ajudar. Ela então pergunta pro cardume as informações que Marlin tanto queria pedir, e eles respondem numa boa. Toda essa cena foi construída por um motivo. Marlin acha que não precisa mais da ajuda de Dory e quer se separar dela, mas Dory fala que quer ajudar Marlin. Porque não tem nenhum peixe para me dar uma força nesse mar. Bom, eu vou ajudar você. O filme quer mostrar que a Dory não é tão inútil quanto todos pensam, e que ela pode sim ser útil para encontrar Nemo. Porém, o filme sem intenção vai colocar a Dory em um paradoxo. Quando Marlin se afasta de Dory, os peixes avisam para ela que ambos precisam passar no meio de uma fenda e não por cima dela. Detalhe que eles não explicam por que os dois deveriam passar pela fenda, mas enfim, quando os dois encontram a fenda, eles notam que ela é escura e soa muito perigosa. Em um teste de confiança,
Dory sugere que eles passem pela fenda escura e perigosa, e Marlin, obviamente, sugere que isso é uma péssima ideia e que eles deviam passar por cima, onde é claro e aberto. Essa cena quer retratar Marlin como o personagem que está tomando a decisão errada e que ele devia confiar mais em Dory. Porém, há vários problemas com essa cena. Primeiro, a fenda é escura e sombria. Quem em sã consciência iria passar por um lugar desses? É claro que a decisão óbvia é contornar esse lugar e pegar o caminho mais claro. Segundo, por que eles deveriam passar por essa fenda escura e tenebrosa? Os peixes filhos da puta nem se importaram de explicar por que eles deveriam passar por um lugar desses. Mesmo que Dory lembrasse que foi os peixes que explicaram pra ela que eles deveriam passar por aí, ainda assim não faria o menor sentido. Tem que ter um bom motivo para passar por um lugar assustador desses. Por que eles não explicaram para eles? Terceiro, apesar da Dory não se lembrar de que foram os peixes que falaram para ela que deviam passar pela fenda escura e assustadora, o filme quer que Marlin confie na intuição da Dory. O problema é que até agora a Dory não deu nenhum motivo para Marlin confiar nela. Ela já pôs ele em várias situações de vida ou morte e demonstrou que não tem noção de perigo. E agora o filme quer que a Dory seja a porta-voz de confiança do Marlin para atravessar um lugar assustador igual esse? Vai tomar no teu cu, porra! Esse filme teve a maior oportunidade perdida de enredo para desenvolver seus personagens. A Dory poderia ser alguém que realmente quer ajudar Marlin a encontrar Nemo por empatia, por ela não querer que seu filho se sinta sozinho e confuso como ela sempre se sentiu. A história poderia envolver ela se culpando por ser deficiente e achando que ela está atrasando Marlin. Enquanto isso, Marlin percebe que, mesmo que talvez ela esteja o atrasando, ele aprecia a bondade e determinação que ela traz para ele como companhia. E claro, ela poderia continuar sendo engraçada e otimista para tentar animar Marlin, mas isso nunca acontece. Ela nunca se juntou a ele para procurar o Nemo. Eles simplesmente tropeçaram um no outro. O inconveniente dos tubarões acontece, que então convenientemente ele encontra a máscara com endereço e tudo, e que convenientemente a Dory consegue ler. Depois disso, ela simplesmente começa a seguir Marlin, sem nenhuma razão dada por ela mesma. A única cena que Dory possui alguma forma de desenvolvimento é nos últimos 15 minutos do filme. Nessa cena, depois que Marlin e Dory encontram Nemo, há um mal-entendido e eles pensam que Nemo está morto. E nessa cena, completamente arrasado pela perda do filho, demonstra o quão frágil ele está. E Dory tenta, pela primeira vez, depois de mais de 1 hora de filme, empatizar com ele. É que eu me lembro melhor das coisas com você, juro. Olha, P. Sherman 42. 42. Eu lembro dessa, eu lembro, tá aqui. Eu sei que tá, porque quando eu olho pra você, eu sei que tá aqui. E eu me sinto em casa quando eu tô contigo. É uma cena forte, cheia de emoções e de uma forma estranha, é bonita. Eu olho essa cena e penso o quão incrível esse filme podia ter sido se a Dory fosse assim. Uma Dory que expressa seus sentimentos, que sente empatia, que aprende a viver melhor com sua deficiência porque é aceita pelos próximos. Mas isso nunca aconteceu. Ela nunca teve uma chance de se expressar. E não é culpa dela. É culpa de um péssimo roteiro que priorizou sua perda de memória recente como uma forma de avançar o enredo, de gerar humor. Eu queria tanto que tivesse um filme como esse que eu acabei de descrever, um filme que Dory expressa seus sentimentos, que é levado a sério, que não possui sua perda de memória recente como uma ferramenta humorística ou como forma conveniente de avançar o enredo. Ah, peraí! Esse filme existe! Procurando Dory foi lançado em 2016, 13 anos depois de Procurando Nemo. Apesar de muitos terem gostado desse desenho, Procurando Dory não ganhou notas tão altas quanto Procurando Nemo. Não teve nomeação de Oscar nem nada. Muitas pessoas até falam que esse filme é mediano e que não se compara com Procurando Nemo. E isso me deixa chocado, porque Procurando Dory é 10 vezes melhor que Procurando Nemo.
Os roteiristas consertaram metade de todas as minhas críticas nesse filme. Eles consertaram a Dory. Esse vídeo já tá longo demais pro meu gosto, então eu vou evitar de falar sobre o enredo desse filme. Eu só quero falar um pouco sobre o que eu gostei e não gostei nesse desenho. Quando Dory encontra um predador, ela não age feito uma bobinha e faz uma piada. Ela sente medo. Você pode acordar alguma coisa perigosa. Tá falando de uma criatura com um olhão, tentáculos e que morde? Pode não ser tanto assim, mas é mais ou menos isso, é. E eu acho que você não devia fazer... Dory! Dory! Dory, vai devagar! Ele não está mais nos perseguindo! Tem certeza? Quando o predador apanha o Nemo, ela não ignora a gravidade da situação e não leva nada a sério. Ela fica extremamente preocupada com o Nemo e o ajuda. Na verdade, ela fica tão preocupada que quando eles escapam do predador, ela fica completamente magoada por ter colocado sua família em uma situação perigosa. A Dory tem sentimentos nesse filme. Temos que continuar, estamos perto. Nemo, você se machucou? Está tudo bem? O que aconteceu? Nemo, você tá bem? O que Agora foi? não, Dory, por favor. Ai, não, ai, não. Eu tô bem, tô bem. Não, Nemo. Ai, eu sinto muito, tá bem, desculpa, tá bem. O que aconteceu? Nemo, você tá bem? O que foi? Eu disse agora não. Já fez demais. É mesmo? Ai, não. Tá. Não sei por que achei que conseguiria encontrar minha família. Não consigo, eu sinto muito. Eu dou um jeito. Eu tô bem. Eu vou buscar ajuda, tá bem? Tá, eu consigo. Vai dar tudo... Vai dar tudo certo, Nemo. Quando ela se lembra dos pais dela, ela pede pro Marlin ajudar a encontrar os pais. E Marlin compreende o que ela sente. Ele se lembra do que sentiu quando perdeu o filho. Os personagens sentem empatia um pro outro. Não só empatia, mas simpatia também. Desde que eu te conheci, você me mostrou como fazer coisas que eu nunca sonhei fazer. Coisas malucas. Enganar tubarões e pular em águas vivas. E encontrar meu filho. Você fez tudo isso acontecer. Sério? Eu não sabia que achava isso. Só se esqueci. Não, não esqueceu. Eu é que nunca falei. E me desculpo por isso. A cena em que Dory reencontra com os pais é linda. É tão linda que me fez chorar 2 gotas de lágrima. Eu tô falando sério, eu contei cada uma das minhas lágrimas. E por último, eu quero comparar a cena final de Procurando Nemo com a cena final de Procurando Dory. Em Procurando Nemo, a perda de memória recente da Dory é retratada do início ao fim como uma piada. Ela não se desenvolveu por todo o filme, porque ela é apenas o alívio cômico do desenho. Pai, pode me soltar agora. Desculpe. Agora vai pra sua aventura. Tchau, Remo! Nemo. Nemo! Tchau, Nemo! Ela esqueceu o nome do Nemo. Não é engraçado isso? Em Procurando Dory, ela fala pro Marlin que vai dar uma volta pelo paredão. E isso, obviamente, deixa Marlin preocupado. Ele então resolve seguir Dory de fininho para ver se ela vai conseguir chegar ao destino sem se meter em encrenca. E para surpresa dele, ela consegue. Tchau, mãe! Tchau, pai! Bom, vamos voltar pra casa e escovar a anêmona. Você vem, Dory? Eu? Não, eu vou lá no paredão. Ah, tá bom. O quê? O paredão? Não. Isso será que é boa ideia? Me deu vontade de apreciar a vista. Tchauzinho. Não. Dory. Os dois têm um momento para refletir tudo o que passou no filme inteiro. É um final satisfatório porque houve desenvolvimento no enredo dos personagens. Não houve desenvolvimento em Procurando Nemo. Foi tudo uma série de coincidências, momentos indesejáveis e aleatórios que levou Marlin até Nemo. Em Procurando Dory, ela tomou a decisão que iria encontrar os pais, pediu ajuda, encontrou os pais por ações tomadas por ela mesma e então voltou para casa. Isso sim é um final satisfatório. E é por isso que eu acho que Procurando Dory é melhor que Procurando Nemo.
Procurando Dory é melhor que Procurando Nemo. Não é lá um grande filme da Pixar. Ele ainda possui muitos problemas que comentei sobre Procurando Nemo. Há vários momentos em que de repente algo acontece, a história trágica do Marlin nunca é mencionada, confirmando mais uma vez que a abertura de Procurando Nemo foi completamente desnecessária. O clímax do filme chega a ser engraçado de tão ridículo que é. A Pixar simplesmente não consegue fazer uma história sem colocar os personagens em altas confusões nos últimos 20 minutos do filme. O que eu tô tentando dizer é que Procurando Dory tá longe de ser o melhor filme da Pixar. E concordo que realmente não foi bom o suficiente para ter sido nomeado um Oscar. Mas Procurando Nemo definitivamente não merecia ter ganhado o Oscar de 2004. Muito menos ser nomeado. Assista Procurando Dory. É muito bom. Você viu meu pai?